Beleza, pessoal? Nós vamos estar tratando hoje da aula 21 da frente 2, que tem como título, como assunto, o absolutismo. Importante nós aqui nesse primeiro momento, nós definirmos e conceituarmos o que foi o absolutismo. Primeiramente, o absolutismo ele deve ser entendido como uma forma de governo extremamente centralizadora. Ou seja, no absolutismo, o poder do rei ele era um poder total, ele era um poder pleno, ele era um poder absoluto. Ninguém podia questionar o poder do rei. E nós vamos verificar que os reis absolutistas, eles surgem a partir da criação dos Estados Nacionais. Nós tivemos a criação dos Estados Nacionais em Portugal, tivemos na Espanha, tivemos na Inglaterra, tivemos na França. E, consequentemente, o poder do rei ele vai ficar cada vez maior. Chama a atenção de você que o rei, ele durante o feudalismo, o rei ele não tinha poder. Poder foi assegurado, foi dado ao rei na aliança que ele estabeleceu com a burguesia. A burguesia, para expandir a atividade comercial, precisou se unir aos reis, justamente para enfraquecer e acabar com o poder do senhor feudal. Então nós tivemos uma aliança entre rei e burguesia. Porém, o rei ele vai gostar tanto do poder que ele vai querer ser um rei absolutista, com poderes plenos, totais. E nós vamos verificar que durante o absolutismo nós tivemos o aparecimento, o surgimento de várias obras literárias. E as obras literárias que foram produzidas nesse período, elas foram produzidas com uma finalidade muito clara. Qual finalidade? Justificar o poder absoluto do rei. Ou seja, esses escritores, como por exemplo Maquiavel, ou então Thomas Hobbes, ou então Jacques Bossuet, eles, com certeza, amando do rei, pagos pelo rei, eles produziram obras justamente para mostrar à população, para convencer a população de que o absolutismo era a situação perfeita, o absolutismo era a situação ideal. Nós vamos ter Maquiavel, lá na Itália, ele vai produzir a obra literária conhecida como O Príncipe, aonde ele dirá que o Estado precisa ser forte, o Estado precisa de um governante absoluto, e isso é necessário para garantir a segurança e o bem-estar do povo. Então, o rei, ele precisa ser forte. O Estado precisa ser forte para proporcionar a segurança e o bem-estar. Em um dos trechos dessa obra, chamada O Príncipe, Maquiavel, ele dirá que o rei, ele precisa se assemelhar ao Minotauro. O Minotauro é uma figura da mitologia grega, aonde nós temos um animal, metade homem, metade animal, aonde o rei precisa se espelhar. O rei precisa da força do animal, mas ele precisa da inteligência do homem. Então, o rei ele precisa ser semelhante ao Minotauro, metade homem, metade animal. E Maquiavel dizia que o rei precisa se assemelhar a dois animais, ao leão e à raposa. Ele precisa da força, do ímpeto, se necessário for usar da violência, já que para Maquiavel a essência do poder é a violência, ele precisa ser semelhante a um leão. Mas ele precisa da astuta, ele não pode deixar ser pego, ele não pode cair em nenhuma armadilha criada e imposta por ninguém. Por isso ele precisa da astúcia da raposa. Um outro escritor que nós tivemos, que produziu obras literárias para justificar o poder absoluto do rei, foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele escreve uma obra chamada O Leviatã. Nessa obra ele vai dizer que o Estado, o rei, precisa ser semelhante a um monstro para amedrontar as pessoas, para que as pessoas pudessem
viver em sociedade, conviver, era necessário leis e leis rígidas, um Estado forte. E depois tivemos Jacques Bossuet, lá na França, onde ele escreve um livro conhecido chamado A Política através das Escrituras. Bossuet, ele vai mais além. Ele diz que o poder do rei é um poder dado por Deus, é um poder divino. Nessa época, durante o período chamado absolutismo, não era muito comum os reis justificarem o seu poder, dizendo que esse poder era proveniente de Deus. E se era proveniente de Deus, não poderia ser de forma alguma questionado, só deveria ser temido e obedecido. Amanhã nós vamos estar tratando sobre a política econômica do Estado absolutista, que é o mercantilismo. Um abraço.